Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Naturalmente, o Sr. Professor Ricardo Pereira, desde já agradecer todos os contributos importantes que nos têm prestado durante esta audição. Muito aqui já foi dito. No entanto, gostaria que o Sr. Professor nos esclarecesse em mais algumas questões que consideramos importantes. Naturalmente que existe um largo consenso sobre o facto das rendas garantidas de que a EDP é beneficiária terem sido estabelecidas através do SCAI, atribuídas pelo Governo do Engenheiro António Guterres. São contratos que, como foi referido pelo Engenheiro João Conceição na audição de ontem, totalmente blindados, passíveis de alterações. Eu pergunto-lhe se com a assinatura destes contratos de longo prazo podemos dizer que o Governo do Engenheiro Guterres é o pai das rendas garantidas da EDP e que assegurou, naturalmente, que o seu filho só sairia de casa depois de 20 anos de idade. O comentário refere a esta afirmação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos ver. Eu não gosto de falar em paternidade, porque tipicamente nestes casos as coisas não são fruto de uma pessoa só. Do Governo, não sei, mas o Sr. Deputado, o enquadramento também já vinha atrás, não é? Portanto, agora, a mim o que é que me chama a atenção? Chama-me a atenção estar a falar de rendas. Se está a falar de rendas no sentido de rendimento, remuneração, sim. Se está a falar em termos de rendas excessivas, direi que não. Sr. Deputado, a taxa de remuneração dos CAI, da TEG Energia Turbogás, arrondará os 10%, a da EDP, das centrais da EDP, arrondará os 8,5%. E, portanto, logo aí há um diferencial, uma diferença grande entre Tejo Energia Turbogás versus a EDP. Agora, na altura, as obrigações do Tesouro estavam a valores também dessa ordem, na casa dos 9%, à volta disso. E, portanto, estar agora a dizer as rendas e dizer que era 10%, estamos um bocadinho a fazer futurologia depois das coisas acontecerem. E mais, a comparar o incomparável, que isto sim. Não podemos dizer agora que as rendas eram enormes. Sr. Deputado, eu dou o exemplo. Se o Sr. Deputado faz um empréstimo à habitação a taxa de juros fixa e de repente as taxas de juros sobem, vai ter o banco, ou pode ter o banco à porta a dizer, epá, olha, isto subiu. O Sr. Deputado vai dizer, mas isto é que é o que eu contratei àquele preço. E possivelmente o banco, para lhe emprestar o dinheiro a si, também o foi contratar àquele preço. Se não o fez, se calhar não fez uma boa gestão o banco. Mas é isto, as coisas têm um momento, têm um contexto, têm uma data, foram fixadas. Sim, foi naquela data, foi 95, 96, que os CAI foram criados. Muito obrigado. Foi referido na audição do engenheiro Sampaio Nunes que os CAI, como os seus sucedâneos, os COMEC, implicaram uma imensa transferência de dinheiro dos consumidores de energia para os acionistas das empresas produtoras. Foi afirmado também pelo professor Abel Mateus, nesta comissão, que o maior beneficiado com os sobrecustos na produção de energia relacionados com os CAI, COMEC, foi o próprio Estado português. Finalmente, o engenheiro Jorge Conceição apresentou um conjunto de dados onde refere que o Orçamento de Estado beneficiou e continua a beneficiar em várias outras rúbricas, transferindo as suas responsabilidades para com o interesse público para os consumidores de energia. Estamos a falar de centenas de milhões de euros anuais, naturalmente. Pergunto-lhe, está de acordo que o Estado tenha utilizado a fatura de energia para cobrar impostos de uma forma encapotada? Sr. Deputado, claramente não estou. O tema de quem é que lucrou ou não lucrou,
não sei, porque, por um lado, só faz sentido dizer se lucrou se houve alguma coisa para lucrar, se houve rendas excessivas. Eu, como acredito piamente que não há rendas excessivas, não sei quem é que lucrou. Mas também lhe digo, se as tivesse havido, já não estavam na empresa. Já teriam sido apanhadas pelo Estado. Agora, Sr. Deputado, não podia estar mais de acordo com o que está a dizer. Há custos que não deveriam estar na fatura. Há custos que não deveriam estar a recair sobre os produtores. Há custos que, recaindo sobre os produtores, deveriam retornar ao sistema. Eu dou-lhe um exemplo. Nós passámos aqui uma boa parte da manhã a falar sobre o domínio público hídrico. E falámos dos 759 milhões de euros que a EDP pagou, de acordo com 2 avaliações independentes, e que já inclui o valor da taxa de recursos hídricos. O destino desse dinheiro, supostamente, era para o setor. Era para abater ao déficit tarifário, abater às tarifas. Metade dele foi. A outra metade, tanto quanto é do meu conhecimento, não. E há um conjunto de outras rúbricas deste género, quer dizer, eu sei que os senhores deputados, para os senhores deputados é muito cara, muito querida. A tarifa social é um outro exemplo que eu compreendo, acho que é um mecanismo necessário, mas dizer que são os produtores em regime ordinário do continente a suportarem esse custo é algo que me apresenta alguma dificuldade a aceitar. Porque é que as empresas, e não falo só da EDP, neste caso são os produtores em regime ordinário em geral, porque é que se estão localizados no continente, nem sequer estão ligados às ilhas, e eu sou uma ilha, porque é que hão de estar a financiar esses custos? Há uma série de outras coisas, de custos que deveriam reverter para o sistema e não revertem. A SES, que já aqui foi mencionada, a SES também deveria reverter para o sistema. Durante muito tempo não reverteu e só quando a ERS entendeu, bom, não vou pôr, então aí, aqui deu rei que... Mas entretanto gerou-se ali assim um déficit tarifário. Muito obrigado, Sr. Professor. Então, concorda com a afirmação de que sempre que o Estado promove um leilão de rendas garantidas, sejam elas através dos cais da Tapada do Outeiro, ou do Tejo Energia, ou da privação da EDP com os CAI, ou até mesmo com os concursos das eólicas, deixa de fazer sentido falar em rendas excessivas? Sr. Deputado, eu já disse que não acredito na existência de rendas excessivas. Pedi-lhe para precisar mais em concreto a sua afirmação. Sr. Deputado, o discurso das rendas excessivas tem fundamentalmente, e tanto quanto eu tenho conhecimento, 2 origens. Tem origem no relatório de 2012 da Secretaria de Estado da Energia e tem origem nos 510 milhões da ERSE. Desmonta-se quer um, quer outro. Ontem o engenheiro João Conceição desmontou os 510 milhões de euros, eu hoje já me referi a eles, já se mencionou também, já fiz referência ao relatório da Secretaria de Estado de 2012, que no caso até foi o professor João Duque que aqui na respectiva audição também se reportou a ele e apontou as falhas que aquele relatório tinha e, portanto, eu não vejo onde é que haja essas rendas excessivas, porque a base de sustentação dessas rendas excessivas, para já, tanto quanto sabemos, pelo menos até à data, são essas. E a partir daí eu não consigo conceber que haja, quer dizer, ainda ninguém me conseguiu demonstrar isso. Muito
Muito obrigado. Sr. Professor, concorda com o entendimento de que os COMEC são um instrumento desenvolvido para pagar indenizações devidas no contexto da aplicação das diretivas europeias, da criação do MIBEL, sem recurso ao Orçamento de Estado? Sr. Deputado, foi exatamente esse o objetivo do SCOMEC, foi, no fundo, responder a uma diretiva comunitária, foi garantir a abertura do mercado ibérico de eletricidade, que era necessário em decorrência das diretivas comunitárias, sim. Muito obrigado. No âmbito da elaboração do Decreto-Lei 240 de 2004, a Autoridade da Concorrência teve a oportunidade de se pronunciar formalmente por solicitação do Ministério da Economia. Já referiu que a Autoridade da Concorrência manifestou receio que o mecanismo dos COMEC pudesse condicionar o mercado com impacto no preço e na entrada de novos concorrentes. Pergunto, como é que evoluiu este mercado e se materializaram-se os receios pronunciados pela Autoridade da Concorrência na referida pronúncia? Sr. Deputado, muito obrigado. De facto, não se materializaram. Eu disse que, no fundo, o referencial de partida da Autoridade da Concorrência para as críticas que fez, e tanto quanto me recordo, era o mercado nacional, porque não acreditaria que o mercado tivesse uma abrangência ibérica. E, portanto, vamos ver, as críticas que a Autoridade da Concorrência fez têm toda a razão de ser, se estivermos num mercado relevante, mercado geograficamente relevante, nacional. A questão é que o mercado geográfico relevante, a partir do momento em que se dá o MIBEL, não exatamente, eu já precisarei porquê, passa a ser o ibérico e, portanto, estamos a olhar num contexto ibérico. Houve ali, de facto, um período de adaptação. Houve durante cerca de 2 anos em que o mercado português e o espanhol não tinham o mesmo preço. E o objetivo de criar um mercado ibérico era haver um preço único, no fundo houvesse concorrência entre os operadores e dessa concorrência saísse um preço único para consumidores portugueses e espanhóis. Durante 2 anos, de facto, não foi assim. Mas, e conforme já era expectativa na altura, em 2004, esperava-se que as interligações entre Portugal e Espanha viessem a crescer, esperava-se que houvesse uma maior compatibilidade dos parques eletroprodutores dos 2 lados, nomeadamente com a construção de centrais de gás em Portugal, e portanto esperava-se que houvesse uma convergência desses mercados, que de facto veio a ocorrer. Mercê destes fatores que eu mencionei, o número de horas que o mercado português e o mercado espanhol passou a ficar separado, isto é, com preços diferentes, reduziu-se para menos de 10%. E o montante desse diferencial é na casa dos cêntimos. Portanto, não é relevante, são poucas horas e quando é um valor pequeno. O que quer dizer que, tendencialmente, na maior parte das horas, temos um mercado integrado, um mercado ibérico integrado. O que quer dizer que a cota de mercado de uma EDP já não é 60, 65, 70, como seria se tivéssemos permanecido no mercado geográfico português, mas passou a ser algo entre 11, 12, 13, 14, depende das condições de chuva, etc. Mas sim, Sr. Deputado, é exatamente isso que diz, e o mercado evoluiu no sentido da convergência e os COMEC vieram permitir essa convergência. Muito obrigado. Na comunicação entre a Autoridade da Concorrência e o Ministério da Economia sobre os COMEC, no seu ponto 5, refere-se que o modelo valor-água pode ser entendido como um instrumento da quase regulação dos preços. Pergunto-lhe se nos podia explicar-nos, em traços gerais, qual é o objetivo e como funciona o modelo de valor-água. Sr. Deputado, o modelo valor-água é um modelo de simulação do sistema elétrico português, levando em consideração os sistemas vizinhos.
E no fundo, é um modelo que tem lá algoritmos, que foi pensado, foi feito, é utilizado internacionalmente, onde se mete um conjunto de variáveis, por exemplo, as afluências, que centrais é que estão disponíveis, não estão, etc. E esse modelo, que tem conhecimento das centrais que estão a funcionar, dos custos, do nível das albufeiras, das afluências, essa coisa toda, esse modelo diz, atendendo a estas condições, no dia de hoje, a produção desta central deveria ser esta. No fundo, é um modelo de otimização, está a tentar minimizar custos para o sistema, escolher as centrais mais eficientes para produzir encadamento, atendendo aos recursos que estão disponíveis. E por isso mesmo, pareceu-nos o modelo mais adequado, e também era o que tínhamos, diga-se, temos que ser pragmáticos. Era um modelo internacionalmente reconhecido, utilizado em vários sítios, tinha histórico, não tínhamos por que não usá-lo. Muito obrigado. Podemos então concluir que os SCMEC geraram uma remuneração EDP num contexto de eficiência de despacho, impedindo, através do modelo de valor-água, que a EDP praticasse estratégias de arbitragem em relação à oferta para despacho. E também como é que se tratava a não eficiência do despacho no contexto do SCAI? Sim, a não eficiência no contexto do SCAI é um conceito que não existe, porque não eram os produtores a despacharem, no fundo, a decidirem o quando e quanto produziam. No fundo era a REN, enquanto single buyer, comprador único do sistema elétrico vinculado, é que dava as instruções aos produtores de como e quando e quanto é que haviam de produzir. Portanto, isso não era uma preocupação dos produtores. E depois a REN, lá está, seguia os modelos para otimizar isso. Do ponto de vista dos SCMEC, Sr. Deputado, por favor, recorde-me a sua questão. Sim, o valor água era exatamente isso que pretendia fazer, no fundo. O valor água estabelecia metas que tinham que ser atingidas. Se a EDP não atingisse essas metas, problema da EDP ou do produtor que estivesse a ser medido, porque isto é uma medição constante contra um índice. A partir do momento em que a EDP não conseguisse, por alguma razão, atingir aquilo que o valor água ditasse, não era recompensada, não recebia a remuneração que estaria prevista, e perderia esse valor. Então é correto dizer que com os SCMEC foi transferido o risco da gestão eficiente do despacho para a EDP? É assim, Sr. Deputado. Na ocasião, ou em qualquer outra, a Autoridade da Concorrência levantou alguma questão relacionada com a legalidade do SCAI ou do SCMEC? Sr. Deputado, não me recordo, quer dizer, com a legalidade? Não me recordo. Não me recordo. Não gostava do mecanismo, naturalmente, já dissemos. Agora, se deveria ou não haver compensações, presumo que é isso que o Sr. Deputado está a referir, não me recordo. Sei que a ERSE disse que sim, que as compensações deveriam existir. Muito obrigado. Em que medida os SCMEC podem ser considerados mais gravosos do que os SCAI do ponto de vista da concorrência? Os SCMEC são claramente menos gravosos do ponto de vista da concorrência. E há um ponto, Sr. Deputado, que eu há bocadinho esqueci-me de mencionar, que é o tema do leilão. O leilão, do ponto de vista da concorrência, pode parecer e neste caso em concreto, pode parecer uma boa solução e tipicamente é. No entanto, neste caso em particular, se fosse feito o tal leilão que a Autoridade da Concorrência promoveria, ou diria
que deveria ser promovido, um dos cenários possíveis, não estou a dizer que seja o cenário que saísse, mas um dos cenários possíveis seria que houvesse outros agentes a gerir centrais da EDP em Portugal. O que quer dizer que, abrindo o mercado, a EDP já estava naturalmente com uma cota da ordem dos 11%, 15%. Não sei, vamos admitir que era isso. Se abríssemos a gestão das centrais a outros operadores, muito provavelmente teríamos os operadores dominantes espanhóis a concorrer a isso. E, portanto, a cota de mercado dos maiores operadores poderia tornar-se ainda maior. Nós tivemos um exemplo disso no âmbito de uma operação de concentração. A Autoridade da Concorrência impôs esse remédio à EDP, que foi entregar a gestão da central da Gueira Raiva a terceiros. Foi a Iberdrola que geriu durante vários anos a central e do ponto de vista da concorrência, pelo menos de cotas de mercado, o que se verificou foi, durante um período de tempo, um reforço da cota de mercado dos operadores maiores, no caso espanhóis, mas era o que fosse. Muito obrigado. No exercício das suas funções na área de regulação da EDP, imagino que tenha um profundo conhecimento dos parceiros efetuados pela ERSE. No parecer da ERSE de maio de 2004, a ERSE considera que existem 4 situações que representam para os consumidores de energia um sobrecusto dos COMEC face aos CAI no montante de 840 milhões de euros. Na audição ao Sr. Professor Jorge Vasconcelos e do Sr. Professor Vítor Santos, ambos presidentes da ERSE, no período analisado por esta Comissão, quando questionados sobre a materialização destes sobrecustos previstos, concordaram que os mesmos não se materializaram absolutamente. Pergunto-se, para além dos sobrecustos identificados, que não vieram a materializar, foram identificados mais alguns potenciais riscos dos COMEC gerarem um aumento face aos CAI, nomeadamente as taxas de desconto ou outros. Sr. Deputado, muito obrigado. Eu já falei longamente sobre o tema das taxas de juros, da disponibilidade, do valor água, etc. Mas eu dava mais um exemplo que eu penso que não é de conhecimento geral e que tem a ver com o seguinte. No parecer de maio de 2004, a ERSE faz as suas 17 mais uma críticas e no final diz que, e se os COMEC forem para a frente, se este mecanismo vier a ser implementado, então isto poderá comprometer seriamente o desenvolvimento do mercado livre. Isto diz a ERSE. Em 2004. Naturalmente estávamos no campo das hipóteses e, estando no campo das hipóteses, poderia ser plausível que o mercado, efetivamente, o mercado liberalizasse e não se desenvolvesse. Na altura, no Ministério, todas as indicações que tínhamos era que o mercado, de facto, se ia desenvolver. E o que não deixa de ser positivo, que eu vejo a coisa como positiva, é que a ERSE depois veio a publicar um estudo, cá está ele, não é um estudo, publica sempre o seu, do mercado liberalizado, o relatório, em que no fundo, de 3 em 3 meses, não sei se é 3 em 3, se é mensalmente, sinceramente agora não passou, já passou, mas diz que no mercado livre já estão 4.975.404 clientes. Portanto, os clientes foram, de facto, para o mercado livre. Houve liberalização. Não sei como é que depois se contrapõem as previsões, etc. Sr. Deputado, eu também sou honesto. Em 2004 havia incertezas, as coisas não foram tomadas, sabíamos que ia acontecer assim, assim, assado. Mas quem tinha que tomar as decisões, tomou-as. E não fui eu. E o tempo veio a mostrar que tinha razão.
Muito obrigado. Havia ainda um conjunto de preocupações que foram suscitadas nesse parecer. Tem conhecimento de ter sido efetuado algum acompanhamento por parte da AES no sentido de aferir os impactos negativos da aplicação do SCMEC? Sim, Sr. Deputado, a ERSE anualmente procede à auditoria de revisibilidade anual e emite o seu parecer, auditoria não, emite o seu parecer sobre o montante da revisibilidade anual. E falo e faz um documento ainda com alguma extensão, um documento de capa onde emite o seu parecer, tipicamente parecer favorável ou então não se pronuncia, nunca diz que é um parecer desfavorável, e a acompanhar depois vem sempre uma análise que eu acho que é uma análise, eu diria que é, não queria utilizar o termo académico, mas hipotética, se isto não fosse assim, como seria? O tema é que isto não é assim. Não sei se se recorda, ontem na audição, o engenheiro João Conceição falou a propósito do modelo valor-água, que em 2 anos subsequentes houve ali uma contradição. É esse tipo de análises que são feitas e portanto, sujeitas a este tipo de coisa. Se isto não tivesse sido assim, se a lei não fosse, então era assim. Está bem, mas a lei não é aquela. E havia compromissos para garantir e honrar e tudo mais. Muito obrigado. Foi referido nesta comissão que o Governo ignorou o parecer da AES. Esta afirmação é verdadeira? Se não é verdade, na sequência das reservas manifestadas pela AES, o Governo produziu algum instrumento para acomodar essas mesmas reservas? Muito obrigado, Sr. Deputado. De memória que tenho, as reservas que a ERSE foi levantando nas tais reuniões foram sendo discutidas e não tenho certeza, mas acredito que várias terão sido aceites. Este documento da ERSE de maio de 2014 no fundo, eu acho que o repositório das críticas que não tinham sido atendidas. Eu, sinceramente, não tenho memória de ter respondido a este documento, mas é um documento que se responde em cada um dos 17 pontos com alguma, não diria facilidade, mas há pontos mais complexos, pontos menos complexos, mas consegue-se, rebate-se cada um deles e justifica-se porque é que as opções que foram tomadas em 2004 foram efetivamente tomadas. E já agora, permita-me, aquilo que se passa com a Autoridade da Concorrência de fazer sugestões sobre um figurino, um modelo, assim assado, e depois não foram atendidas muitas vezes, ou algumas vezes pelo menos, porque a própria Comissão Europeia tinha outro tipo de imposições. Neste caso sucedeu algo idêntico. A Comissão Europeia disse, por exemplo, em que tarifa ou em que tipo de tarifa é que estas compensações deveriam recair, o que no fundo condiciona logo à partida um conjunto de comentários que a ERSE tem sobre estrutura tarifária, etc. Mas, de facto, as condições, as imposições vieram de Bruxelas. Muito obrigado. A doutora Cristina Portugal, atual Presidente da ERSE, que já esteve cá nesta comissão e que eu próprio tive a oportunidade de inquirir, sobre este parecer, referiu que este arrasou com o SCMEC. Pergunto-lhe se acha legítimo que se diga que a realidade e o tempo arrasaram com o parecer da ERSE. Sr. Deputado, não sei o que digo, é a realidade. Aliás, acabámos de ver agora com um documento da ERSE as premonições sobre o que é que iria ser o mercado livre não se verificaram. E um conjunto de outras também não, havendo um conjunto, Sr. Deputado, também não me interprete mal, a ERSE naturalmente fez aquelas críticas
com a melhor das intenções, atendendo a um objetivo claro que tinha, e que era reduzir custos para o setor, e a ERSE, desse ponto de vista, Sr. Deputado, 2004, e atendendo às restrições que vinham da Comissão Europeia, a ERSE fez um trabalho que eu acho que é legítimo. Em 2004 ninguém sabe o que é que vai acontecer, e, portanto, a ERSE levantar o braço e dizer, se calhar isto não ia acontecer assim, e nós pensamos, mas se calhar vai, porque o nosso referencial é um referencial ibérico, foi o que aconteceu com o parceiro da Autoridade da Concorrência. Portanto, nem tudo foi assim. Agora, Sr. Deputado, há temas que de facto não se vieram a verificar nas críticas. Não há muito mais. Umas coisas foram posições, outras críticas. Tinha razão, Sr. Deputado, na altura, o tema dos ensaios, dos testes de disponibilidade. A ERSE tinha lá e eventualmente poderia ter sido incluído, a ERSE alertou para isso e não foi a única entidade, e não foi incluído porque do lado de quem tinha que decidir foi considerado, e não era eu uma vez mais quem decidia, foi considerado que os incentivos que o mercado dava para os agentes estarem disponíveis eram mais do que suficientes. Eu se disser que estou disponível, o Valor Água pode-me dizer que eu vou ter que produzir. Se eu não produzir, é uma chatice. E, portanto, os produtores não tinham incentivo nenhum em andar a falsear declarações, porque o problema era exatamente esse, era os produtores vão falsear. Muito obrigado. A doutora Cristina Portugal afirmou aqui na Comissão, portanto, ela continua a ter essa opinião ainda hoje. Ainda sobre os parceiros da ERSE, recentemente a ERSE publicou um estudo sobre a revisibilidade final dos COMEC. A primeira parte do estudo apresenta uma análise sobre os recursos incorridos no regime COMEC face ao regime do SCAI, o que já foi por si hoje aqui explicado. A segunda parte apresenta uma determinação de valor dos COMEC final. Um artigo no Jornal de Negócios refere que a EDP vai contestar judicialmente o valor da revisibilidade final dos custos para os COMEC no valor de 154 milhões de euros, um valor de 102 milhões inferior ao que foi apurado pela Elétrica. Pergunto-lhe se nos poderia explicar a esta Comissão em que se baseia esta contestação. Peço desculpa. Sr. Deputado, muito obrigado. De facto, a ERSE fez o estudo do orçamento final, a ERSE propôs um valor de 154 milhões de ajustamento final para a EDP, submeteu à Direção-Geral de Energia e ao Sr. Secretário de Estado que homologou e recentemente a EDP recorreu do tema para tribunal. Porquê? O Decreto-Lei 240 é claro quando explica a metodologia de cálculo da revisibilidade final. Há quem diga que o Decreto-Lei é opaco, eu chamo um Decreto-Lei completo. Tem muito detalhe. E a revisibilidade final é um exercício para o qual nós vamos tentar estimar as receitas em mercado do produtor. No fundo, para depois retirar ao tal valor do CAI. A lógica é exatamente a mesma do COMEC inicial. Ora, era preciso saber a que preço é que era avaliado, ou que eram avaliadas as quantidades produzidas pelo produtor. O Decreto-Lei estabelece que o preço que deve ser utilizado para quantificar ou para valorizar as quantidades deve ser a média dos preços verificados nos 10 últimos anos. Eu posso ir ao Decreto-Lei, mas penso que não há necessidade. A redação que lá está será esta, se não é algo aproximado. Portanto, a média
dos preços verificados. Verificados aqui é importante. Nos últimos 10 anos. E, portanto, Sr. Deputado, se eu tenho, nos últimos 10 anos, um preço de, vamos supor, igual sempre a 50, qual é que é a estimativa que eu espero ter para o futuro desse preço? Que depois vai crescer de acordo com a inflação. Mas qual é a estimativa que eu espero ter de acordo com a definição que está no Decreto-Lei? A estimativa que eu espero ter é a média dos preços verificados nos últimos 10 anos. Se os preços verificados em cada um dos 10 anos foi 50, eu espero que o preço que me vai sair desta média, quer dizer, espero que o preço do 11º ano seja 50, que é exatamente o que sai desta média. Ora, o que é que a ERSE entende fazer? A ERSE entende agarrar no preço de 2007 e inflaciona-o até preços de 2017. Preço de 2008 e volta a inflacioná-lo. 2009 e faz a mesma coisa. E, portanto, em vez de ter uma série constante, a ERSE vai ter uma série decrescente, em que o último elemento vai ser 50. Todos os outros que estão para trás vão ser mais altos. Portanto, necessariamente, por este cálculo, por esta metodologia que não estava prevista na legislação, a ERSE calcula uma média superior àquela que deveria ser calculada. Uma vez mais, calculando um preço superior, a estimativa que vem de receitas de mercado vai ser superior e a compensação vai ser mais baixa. Do ponto de vista de baixar custos do sistema, consegue-se, consegue. Não é correto, não é legal, não tem sustentação económica e legal. É assim, Sr. Deputado, basta ver que se fizer este mesmo exercício que eu fiz com uma série de 10 preços, de 10 anos, com o preço igual, se fizer com um preço a descer, a conclusão vai ser exatamente a mesma. E, portanto, não há aqui grande mistério. E neste artifício, vão 100 milhões. E depois, em cima disto, a contestação vai agarrar também noutro facto, que é o Sr. Secretário de Estado na homologação diz que o valor não está fechado e que os custos inovatórios ainda podem entrar nisto, ou seja, os tais 285 milhões, por exemplo, que eu referi já, também poderiam abater àquele valor. Tinham era que ser decididos, ainda não foram decididos, e sinceramente ainda bem, mas é por causa disso que nós contestamos. Quer dizer, uma vez mais, não acreditamos nem naquela metodologia, porque não respeita os trâmites legais, e também não acreditamos, por exemplo, nos 285 milhões, como tiveram a oportunidade já de perceber. Muito obrigado. No mesmo artigo também está referido que, em comunicado, o Gabinete do Secretário de Estado da Energia salienta que a decisão do Governo de homologação do ajustamento final dos COMEC resultou de uma proposta do regulador ERSE e que permitiu uma poupança dos COMEC de cerca de 40% do valor pretendido pela EDP. Quem lê esta notícia não pode deixar de considerar que o atual Secretário de Estado está a defender os interesses dos consumidores de energia com muita firmeza. Gostaria de ouvir o seu comentário a estas afirmações. Ó, Sr. Deputado de Estado, a ver, eu tenho alguma dificuldade em ouvir essa afirmação, porque desse ponto de vista, e não querendo dar ideias, pode-se ir limpar, esquecer os COMECs, rasgar, dizer que a eletricidade é de graça para todos, que estamos a beneficiar os consumidores. E não é só 40%, é 100%. Ninguém paga eletricidade. Agora, a minha questão é, não resulta de um ato que esteja legitimado pelo que está escrito no Decreto-Lei 240, pelo menos é esse o nosso entendimento, e é nessa medida que o contestamos. Assim, uma diminuição do preço para os consumidores é bom,
em abstrato é, mas temos que ver o que é que está nessa raiz, na raiz dessa diminuição, não é? É apenas isto. Muito obrigado. Eu gostaria agora de falar do famoso monstro elétrico. Durante o governo do engenheiro José Sócrates foi efetuada a elaboração do Plano Nacional de Barragens e no Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis. Perguntava-lhe se poderia esclarecer esta Comissão sobre o impacto que a concretização de ambos os planos significariam para o setor energético e com destaque para um aumento da capacidade da produção elétrica. Sr. Deputado, agradecendo a sua pergunta, não é de facto a minha área e, portanto, vou pedindo desculpa, não irei responder porque de facto não sei. Iria estar a meter a foice em seara alheia e não vou fazer. Mas peço que me desculpe. Bem, praticamente todos os especialistas ouvidos nesta Comissão referiram que a PRE tem um impacto significativo não só no CIEG, mas também no valor dos COMEC, devido à redução das receitas que gera nas centrais abrangidas pelos COMEC. Já aqui foi referido que o aumento significativo da capacidade de produção de energia eólica num contexto da existência de centrais com CAI e COMEC está na base do que chamaram então monstro elétrico. Pergunto, tendo em consideração que esteve envolvido nos dois eventos mencionados, gostaria de saber se concorda com este entendimento e porquê. A sua intervenção, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tinha mais uma única questão e terminava e prescindia da segunda ronda. Então, tudo bem, faça favor. Não, mas aguardava a resposta e depois. Muito obrigado, Sr. Deputado. É assim, eu naturalmente não corroboro a existência do tal monstro elétrico. Eu acho que ontem o engenheiro João Conceição, com brilhantismo, explicou porque é que não existe esse monstro elétrico, com o exemplo que ele deu de 2006, que não existia nem CMECs, nem existia ainda a tal capacidade eólica que se acha que a partir da qual as coisas iriam correr mal, e no entanto, naquele ano os preços as tarifas de eletricidade estiveram à beira de subir o que estiveram. E portanto, quanto ao monstro elétrico, eu ficava por aí, porque eu acho que a imagem do engenheiro João Conceição é mais do que suficiente para se perceber que não faz qualquer sentido falar de monstro elétrico. Quanto à outra observação, Sr. Deputado, eu limitava-me apenas a introduzir um elemento que eu acho que muitas vezes as pessoas não têm noção, que é o sobrecusto da produção em regime especial. O sobrecusto da produção em regime especial é um conceito que, à partida, pelo bem que faz, condenado está. Porquê? Porque a produção em regime especial, tipicamente, é oferecida em mercado a custo variável, a preço zero, eólica, etc. E depois alguém há de fixar o preço, uma outra tecnologia há de fixar o preço. E, portanto, tipicamente é uma tecnologia que contribui, as energias renováveis de custo negligenciável, variável negligenciável, e portanto contribui para a redução do preço de eletricidade. Preço de mercado grossista, de facto, é o que acontece. Mas ao fazê-lo, e atendendo a que tem uma remuneração que está fixa, tendencialmente fixa, o que acontece é que o sobrecusto, pela forma como é medido, o sobrecusto é medido pela diferença entre o preço que é pago à renovável e o preço de mercado. Por isso é que se chama sobrecusto, é o custo que está sobre o mercado. Uma renovável que entre e que contribua para a redução do preço de mercado, baixa o preço de mercado. E o que é que acontece ao sobrecusto? Aumenta. E depois as pessoas dizem, malvadas eólicas, que aumentam o sobrecusto. Mas esquecem-se que, entretanto, o preço do mercado grossista baixou. E por essa via beneficiaram. E beneficiaram quem? Por exemplo, os consumidores industriais. Os consumidores industriais não pagam, ou pagam muito pouco, o sobrecusto das renováveis e depois ainda vão beneficiar da descida
do preço no grossista. Portanto, no fundo, é um mecanismo de competitividade da indústria portuguesa, não tenho dúvida. Agora, as renováveis ficam com má fama no meio disto tudo. Excepcionalmente, e por concluir, porque prescindo da segunda ronda, faz favor, Sr. Deputado. Mesmo para concluir, e desde já agradecendo todos os esclarecimentos e a resposta dadas pela Sra. Professora, uma última questão. Caso o consumo tivesse evoluído como estava previsto, como teria evoluído o valor do Sky e como é que? Sr. Deputado, uma vez mais, eu não vou meter a foice em seara alheia, mas naturalmente isto é intuição, é a minha intuição, não responsabilizo de mais ninguém pelo que eu vou dizer, só a mim. Quer dizer, havendo um aumento de consumo, naturalmente há uma maior diluição dos custos fixos e, portanto, o agravamento de custos não seria tão elevado, vamos assim dizer. Haveria, portanto, tudo isto funciona à base de consumo, haja consumo. Esse é um dos problemas estruturais, não diria problemas, diria características estruturais de Portugal. É o baixo consumo per capita de energia, porque as infraestruturas têm que estar no sítio, têm que ser pagas à mesma, mas depois cada um de nós, atendendo a este clima maravilhoso, não consome, se calhar, o que os nórdicos consomem. Portanto, a amortização da infraestrutura fixa é feita muito mais lentamente.